Mário Sérgio Cortella. Pensar bem nos faz bem. Filosofia, religião, ciência, educação. 1. O lugar da filosofia. É comum se ouvir que a filosofia é algo que não se compreende bem. Qual o impacto? O significado dela? Alguns perguntam: o que é filosofia? Há uma clássica anedota para defini-la. Dizem que a filosofia é um gato preto, um quarto escuro, onde não tem gato nenhum. Portanto, veja-se, como até na forma humorada e sarcástica de perceber a filosofia, ela vem como algo que para nada serve, ou que é marcada pela impossibilidade. Ora, a filosofia é um olhar sistemático, metódico e programado sobre as razões das coisas. As ciências, em geral, lidam com os comos. A filosofia é capaz de se debruçar sobre os porquês, as razões. As ciências, física, química, biologia, outras áreas do campo científico, lidam diretamente com a ideia de qual é o modo do funcionamento de uma coisa, qual a origem de algo, no sentido de funcionamento operativo ou teórico. A filosofia, por sua vez, costuma se perguntar sobre as razões, indaga sobre o que é o sentido de algo. Desse ponto de vista, a filosofia não tem aplicabilidade imediata, tal como se tem dentro de outras áreas, mas, por outro lado, serve para que, aos questionamentos sobre as razões daquilo que fazemos, pensamos e olhamos, ela nos ajude a não ter uma vida automática, marcada por um pensamento pouco crítico, ou até por uma alienação em relação ao mundo objetivo. Tem sim a filosofia um lugar no campo dos nossos conhecimentos e saberes. Serve para pensarmos melhor. Fé. Será a fé crença vazia ou ela uma força vital? Fides, em latim, é aquilo que leva a acreditar em algo. Fala-se muito, nos tempos atuais, sobre o papel da fé. Até se diz às pessoas: acredite, tenha fé. Vez ou outra, isso aparece de modo meio mágico, dando a entender que basta acreditar para que as coisas aconteçam. Claro que não. Sabemos da dificuldade que é ter uma crença sem um envolvimento, sem uma ação. Mas, de fato, ela é a força vital em várias situações. Pode alienar, em alguns casos, pode desviar em outros casos, mas a fé, quando colocada como uma possibilidade de realizar algo em que se acredita, tem um movimento que ultrapassa um mero campo da religião, que é importante, mas é apenas um deles. Em um ensaio sobre a fé, o escritor espanhol Miguel de Unamuno diz algo que nos ajuda a pensar. Fé não é crer no que vimos, mas é criar o que não vemos. Isto é, a capacidade de elaborar, de construir, de edificar aquilo que pareceria ausente ou até inexistente em nosso cotidiano. E com fé, não aquela fé tola, de mera entrega, de crença sem nenhuma base, mas a fé que seja um movimento de inclinação, em que alguém se debruça sobre uma ação, acredita na sua possibilidade e cria o que não se vê, em vez de apenas crer naquilo que não vê. Academia. A palavra academia lembra para várias pessoas a noção de ginástica, de exercício, de malhação. Também é isso, mas não só. Na origem, há 2.500 anos, a academia foi um nome de uma escola das mais importantes da história. É possível que a primeira forma de universidade no Ocidente
tenha sido fundada por Platão, um dos grandes pensadores do século IV. Nesse período, ele decide com um grupo organizar um local para se pensar, se debater, para ir além do óbvio, e funda uma escola em um jardim em Atenas que, em um determinado tempo, acreditava-se ser o túmulo de uma personagem mitológica do mundo grego, chamada Academo, um herói ártico. Esta escola, por ficar no jardim do Academo, acabou sendo chamada de academia, e ela persiste no tempo como este nome. Nós, hoje, utilizamos a academia também como local para outras atividades, mas, essencialmente, para o pensamento. A academia é o pensamento para o conhecimento, algo que Platão nos legou em relação à necessidade de pensar, de se refletir, de se trabalhar as ideias para a nossa educação, a fim de que ela nos eleve, nos faça crescer e nos torne melhores. Ciência e ética. Nos tempos atuais, o conhecimento científico chegou a várias construções que nos levaram a algumas reflexões éticas sobre o que podemos e não podemos fazer, sobre o que devemos e não devemos admitir, o que queremos e o que não queremos aceitar. Mas não é só o tema de bioética que vem à tona. É, acima de tudo, a ética em relação ao uso da ciência, naquilo que ela inventa e constrói, na possibilidade de que o que por ela for produzido venha a servir no sentido positivo de proteção ao conjunto da humanidade. François Rabelais, monge benedito do século XVI, muito conhecido por ter, na literatura francesa renascentista, produzido as obras clássicas Gargantua e Pantagruel, dá um conselho valioso: ciência sem consciência não passa de uma ruína da alma. Termo comum na época renascentista. Ruína da alma é a perdição, ou seja, o apodrecimento da nossa capacidade de fazer aquilo que precisa ser feito, para que não degrademos nossa condição de pensador, de escritor, de cientista. A ética, numa época em que a ciência nos anima imensamente, não pode ser deixada de lado. Ela é a consistência para a decência. Educação. Muita gente confunde educação com escola. Escola é uma das formas de educação. Na sociedade ocidental, a escola é muito recente em termos de organização da vida em relação à educação. O radical que compõe a palavra educação é docere, de endocere, que é doce, e também significa conduzir. Está presente em vocábulos como viaduto, oleoduto, gasoduto. Educação é o que conduz cada indivíduo, desde criança, a tornar-se humano, formar-se humano, ser humano. Nós não nascemos prontos, temos que ser educados. Nós não nascemos como somos e temos de nos formar. A educação também faz isso. Onde faz? Em todas as instituições da vida, uma delas é a escola. A educação é um tempo muito amplo dentro da nossa existência. Há pessoas que dizem: eu não estou com idade mais para a educação. Talvez tenha ultrapassado uma certa fase para a escola, embora sempre seja o momento para retornar. A educação é tudo aquilo que nos molda, nos orienta, nos organiza em nossa trajetória, o que inclui também a escola. Escola. A escola faz parte da educação. A palavra schiola vem do grego, de onde se origina escola. Significa ócio. Cuidado para não confundir ócio com vagabundagem. Uma pessoa no ócio
Tem um tempo livre para escolher o que fazer. Um preso não tem ócio. Uma pessoa desempregada não tem ócio. Mas a impossibilidade de estar ocupada, o que é diferente. A escola entrou por incidente como sendo um espaço e um tempo que, de maneira deliberada, nós juntamos com outras pessoas ou mesmo individualmente para estudarmos, termos acesso à informação e ao conhecimento. A ideia de escola na nossa trajetória ocidental está muito marcado por algo afastado do mundo do trabalho. E cada vez mais as pessoas sabem da importância de não separar essas duas instâncias da vida, isto é, fazer com que a escola se integre, seja no seu conteúdo, seja no seu tipo de inserção no cotidiano, com as outras instâncias da nossa vida. Não é uma escola da qual que vivamos à margem, mas é aquela que nos permita ser capazes de entender o tempo de ócio, o tempo de escola, como um tempo de profundo ensino e de profunda aprendizagem. Explicação. Quando se pensa em educação, em escola, em academia, vem à tona a ideia de um lugar onde as coisas são explicadas. A palavra explicar tem uma origem bem interessante. Explicare vem para nós do indo-europeu, que também gerou o latim, e plique, ou plec, ou plex, significa dobrar. Por exemplo, uma coisa que tem duas dobras é chamada de duplex. Alguma coisa que está dobrada dentro de si mesma, ela explica, isto é, fica fechada nela. Ao desdobrar algo, você replica. E o que é explicar? É o contrário de complicar. Você complica quando dobra várias vezes de maneira que fique intricado. Nós explicamos quando desdobramos. Dobramos para fora. Uma das tarefas decisivas na difusão do conhecimento é sermos capazes de explicar, desdobrar aquilo que está intrincado, aquilo que está fechado, que é hermético, de difícil compreensão. A tarefa do conhecimento é permitir que nós sejamos muito mais nítidos em relação ao modo como queremos enxergar as coisas e compartilhá-las com outras pessoas. O risco das aparências. Quando se educa alguém, ou se é educado por alguém, é preciso cautela para não nos contentarmos com as aparências, isto é, com a superficialidade. Vivemos hoje num momento marcado pela velocidade em várias situações e, em outras, por mera pressa. Uma vida apressada nos leva em vários momentos a ter formações apressadas, reflexões apressadas, ideias apressadas. E isso carrega um nível de superficialidade muito grande. Há várias pessoas que se contentam com as aparências. Aparência em relação à própria imagem e aparência em relação àquilo que ostentam. A ostentação da prosperidade, a consumuladoria, latria, o desespero para ser proprietário dessas coisas, de exibi-las, de viver algo que aparenta, mas que de fato não se é. O pensador do século V, Agostinho, muitos o chamam de Santo Agostinho, um dos maiores filósofos e teólogos da história, proferiu a frase: "Não sacia fome quem lambe pão pintado." Para se matar a fome não basta lamber a figura de um pão. É preciso ir até ele. E quantos hoje não se contentam com o mundo superficial, em que se procura saciedade a partir daquilo que é mera imagem, mera representação, apenas uma simulação do que seria a realidade? A educação tem que nos tirar da superficialidade.
Formação. Uma pessoa se forma não apenas na conclusão de um curso, mas no trajeto de ir acrescentando habilidades, conhecimentos e capacidades. Aquilo que chamamos de formação continuada. Isso se dá na escola, na leitura, nas conversas, tendo acesso às mídias e àquilo que não se sabe. Mas há um conceito-chave em formação, que é superação. A formação tem de nos levar para cima, para aquilo que não temos, para não ficarmos nos repetindo, aprisionados naquilo que já sabíamos. No mundo acadêmico, lideramos pessoas que fazem novas pesquisas sobre temas variados. É decisivo que quem orienta seja capaz de fazer com que seu aluno o supere naquele ponto, isto é, leve adiante o conhecimento que se construiu. É usual que, na primeira reunião com o orientado, se diga: eu espero que você me honre, ou seja, que me ultrapasse, que me supere. Se você, na sua pesquisa de mestrado ou doutorado, apenas escrever o que eu já escrevi, se for apenas o meu seguidor, isso significa que a ciência, o conhecimento, ficará estagnado no ponto em que já houvera deixado. Por isso, não se constrange, supere, vai além de mim, ultrapasse aquilo que eu já fiz, porque é justamente isso que vai me honrar. Um pai, uma mãe, também tem de pensar assim como um gestor ou um líder, a superação como sendo uma homenagem. Caro é o que não vale. Não é raro que quando se diga isso aí é muito caro, na prática, a intenção é dizer isso não vale. Esse livro é caro, esse curso é caro, esse produto é caro, essa ideia é cara, essa consulta é cara. Mas vamos lembrar que não há uma identidade direta entre ser caro e ter um alto preço. Dizer que algo tem um preço alto não significa obrigatoriamente que seja caro. Caro é aquilo que não vale. Se eu compro um medicamento que vai me curar de uma doença que pode ser fatal, uma dor que está me amargurando, aquilo não é caro. Se eu compro algo que me ajuda a existir, que me ajuda a crescer, um curso que vai me levar adiante, não é caro. Ele pode ter um preço alto. É aquilo que não vale a pena estar pagando. Uma coisa barata, por ser algo que tem um custo baixo, mas que não necessariamente tem utilidade. Nesse sentido, mais do que barato, pode ser uma coisa banal. Há livros que não são caros, quando valem bastante. Eles são caros se forem livros de banalidades, superficialidade, marcados por tolice, ou por um conteúdo que não me auxilia. A faculdade cara é aquela que não serve, que marca a inutilidade, a minha vivência por ela. Caro é aquilo que não vale. Nascer sabendo. Um dos meus desejos quando criança, eu acho que de muita gente, especialmente quando tínhamos alguma prova, um trabalho na escola, era nascer sabendo. Porque eu não nasci sabendo. Aí eu não precisaria levantar tão cedo e em cima da hora para estudar. Nem ficar até tarde na leitura de um livro. Aquele sonho de nascer sabendo tem uma forte marca de infantilidade. Nascer sabendo, mesmo que pudesse nos dar algum conforto, seria profundamente negativo na história. Se nascêssemos sabendo, só poderíamos fazer aquilo que já saberíamos, portanto, entraríamos em um processo de repetição, de ausência de criatividade, de incapacidade de inovação. Uma das coisas que nos caracteriza como espécie humana
é sermos capazes de recriar, de construir uma forma de vida individual e coletiva. Isso se dá porque, de fato, não nascemos sabendo. Embora seja uma situação gostosa de imaginar, nascer sabendo nos colocaria no mesmo patamar de outras espécies, que apenas reproduzem, clonam aquilo que já têm. A nossa capacidade seria repetitiva, redundante, para usar uma palavra da filosofia, tautologia, aquilo que vem do mesmo modo que já estava. Que bom se nascêssemos sabendo. Esse foi um desejo pontual, no geral, não seria bom, de forma alguma. Acomodação. Há vários momentos na vida em que nos acomodamos com o que já sabemos, com o que conhecemos, com a educação no patamar em que se encontra. Isso é muito perigoso, porque em muitas situações significa se conformar, ficar aprisionado um determinado tempo, uma determinada maneira de pensar e fazer. Essa acomodação induz ao envelhecimento das práticas e das ideias. É preciso balançar a cabeça um pouco, não no sentido literal, mas no sentido figurado. Os árabes têm um ditado que eu aprecio. Homens são como os tapetes, às vezes precisam ser sacudidos. Essa sacudidela não é só para tirar a poeira, mas para mexer, para produzir emoção, ou até algum incômodo. Não há ciência, inovação, crescimento sem incômodo. Não quer dizer obrigatoriamente dor, nem sofrimento, mas o desconforto de sair daquele lugar que nos acomoda, nos deixa estacionados, nos imobiliza naquela situação. A desacomodação, em vários momentos, nos provoca e nos impulsiona para o momento que se pode e precisa ser melhor. Currículo. A palavra currículo também tem o sentido de algo que corre, que vai adiante, de um curso. Na escola fala-se muito em grade curricular, algo que eventualmente soa negativo, como se fosse algo quase penitenciário, em que se fica aprisionado, guardado dentro dela. Educação escolar convive com alguns termos assim, como delegacia de ensino, grade curricular. É uma linguagem muito policial, e até no campo da escola, do estudo, são termos meio estranhos. Ainda assim, não se deve confundir currículo com grade curricular. Grade é uma organização das matérias, disciplinas, dentro de um determinado tempo e lugar. Por isso, é uma grade, uma espécie de tabela. Currículo é muito mais do que uma grade curricular. O que alguém aprende em uma escola não aprende só dentro daquele tipo de tabela, que é um conjunto de matérias. O que aprende tem a ver com a vivência, aquilo que traz de fora da escola, com o relacionamento, com os professores e colegas, com os temas e conversas que vêm fora do conteúdo específico da matéria. O currículo é muito mais amplo, é a vivência que se tem dentro de um ambiente escolar e fora dele. Por isso é necessário, quando se vai prestar atenção a uma escola, ver não só aquilo que ela tem como grade curricular, mas qual tipo de experiência o aluno se insere para poder crescer. Disciplina como método. A palavra disciplina, em algumas situações, aparece como sinônimo de castigar, outras vezes
e bastante presente na área curricular. Disciplina é o nome que se dá a uma matéria. Esse antipositivo significa aquilo que é ensinado. Nesse sentido, disciplina também é um conteúdo organizado dentro de uma estrutura. Por um outro lado, disciplina tem um sentido de ser aquilo que organiza, que faz com que haja um ordenamento do nosso modo de convivência. Não se deve confundir disciplina com castigo. É muito comum se ouvir dizer que se vai disciplinar alguém. Nesses termos é utilizado até em relação a outros animais. Vou disciplinar um cão, disciplinar um cavalo. Mas em relação aos humanos, não pode-se ter essa validade. Disciplina é algo ligado ao campo do método, da dedicação. Uma criança, um jovem ou um adulto que não tiver disciplina para o estudo, esvazia seu potencial de eficiência, faz com que haja uma perda de energia. Em primeiro lugar, disciplina é algo que ajuda imensamente a ganhar tempo, pois se trata de fazer algo de forma estruturada para se chegar aos objetivos desejados. Em segundo lugar, a sofrer menos com o que se faz. Como dizem nossas avós, quem não planeja faz 2 vezes. Ou, de outro modo, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Uma das maneiras de fazer com que a cabeça pense é sermos disciplinados. Disciplina é o sinônimo de método, de dedicação e aplicação. Emancipação na educação. Não é tão incomum que pessoas lidem com a ideia de educação conferindo o sentido de adestramento, de mero treinamento. Não é que treinamento não possa ser feito, mas adestrar é um termo que se coloca muito mais no campo da domesticação de outros animais. Aqueles que vão viver conosco. Educação escolar, familiar ou no trabalho precisa estar ligada muito mais à ideia de emancipar alguém. É necessário educar uma pessoa em qualquer idade para que se torne livre, isto é, autônomo, capaz de fazer por si mesmo. A palavra emancipação, se quisermos uma tradução livre, literal, significa: tira sua mão de mim, ou me deixa livre, me deixa sozinho. Ex manus compere, que gerou emancipar, significa: deixe suas mãos fora de mim, não me capture. Educação se propõe a fazer a pessoa crescer, para que consiga atuar por conta própria, gerando autonomia e não dependência. Uma educação que vise fazer com que a pessoa seja mais livre, mais humana, mais capaz, a educação que procura liberar no lugar de adestrar, é o que oferece independência em vez de dependência ou subestimação. Educar é, acima de tudo, ajudar a emancipar alguém nas suas capacidades e ideias. Liberdade. Algumas pessoas dizem: eu queria ser livre como um pássaro. Mas é preciso lembrar que os pássaros não são livres. Pássaros não podem não voar. Pássaros não escolhem para onde que voam. Nem têm decisão. A decisão já está tomada previamente pelo seu equipamento genético, aquilo que chamamos de instinto. Você diz: ué, mas eles não vão para lá e para cá? Sim, mas dentro do que a natureza oferece e permite. Há uma frase de Jean-Jacques Rousseau que dizia: um cão morre de fome ao lado de 1 quilo de alpiste. Um pássaro morre de fome ao lado de 1 quilo de carne. Ou seja, ou está na natureza dele, ou ele não pratica. E a liberdade é a capacidade de emancipação, de ter a possibilidade de escolha, de decisão, de julgar por si mesmo ou por si mesmo, sem ser constrangido ou obrigado a algo pela determinação natural ou social.
Ser livre não é, claro, desconsiderar a convivência, é a necessidade de consertar, orquestrar-se nos demais liberdades de outras pessoas. Liberdade não é, essencialmente, em que cada qual faz o que quer, mas, isso sim, fazer o que se deseja no âmbito das normas coletivas convencionadas. Escolhas. Nas épocas que vai chegando a vez de algum tempo livre, algum momento que estamos com liberdade para escolher o que fazer, até dizemos, vou aproveitar agora. Farei o que me der na cabeça. Perigoso isso. Mesmo que gostoso de imaginar, afinal, fazer o que der na cabeça pode indicar submissão também aos instintos em nós latentes em que temos de dominar continuamente. Instintos? Se perguntaria, nós humanos, no instinto não há escolha. Correto. Tanto que Sigmund Freud dizia que, quando dominamos os nossos instintos, o nome disso é civilização. Em grande medida, nós somos capazes de escapar da pura natureza, da pura biologia. A liberdade é um atributo, uma qualidade essencialmente humana. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, no século XX, dizia que nós somos condenados a ser livres, isto é, não é escolha. Mesmo que se escolha não ser livre, já se está livremente escolhendo. Isso não é mero jogo de palavras. A liberdade carrega sobre nós uma responsabilidade muito grande, porque, podendo escolher a consequência das nossas deliberações, será algo ligado à nossa própria capacidade. Nós somos, de fato, aquilo que escolhemos e as consequências que assumimos. O livro. Ao pensar o tema de ensino à distância, mas olhando para um tempo bem longo, chegamos à invenção do livro. A primeira forma de ensino à distância foi o livro. A primeira plataforma de EAD em sua história milenar serviu e serve ainda para que consigamos levar conosco ideias, sensações, emoções, dúvidas e ensinamentos. Antes disso, há 2.500, 3.000 anos, para que alguém aprendesse algo, era preciso estar na frente de outra pessoa. Só era possível aprender algo de modo presencial. A partir da invenção do livro, a transmissão de conhecimento vai se dar em vários veículos, seja nas tabuletas, espaços, primeiros tablets, seja com o papiro costurado, até a presença intensa do papel. O uso do papel com mais persistência vai organizar uma plataforma, um recipiente de conhecimento que serve ainda hoje para que possamos levá-los a todos os lugares. Quando refletimos sobre o ensino à distância, não fiquemos restritos apenas a plataformas digitais atuais ou comunicação via internet, como fazemos agora, no século XXI. O livro, esse nosso companheiro, às vezes nosso adversário, nos acompanha em todo esse tempo histórico e contribui de forma decisiva também no ensino e na aprendizagem virtual. O visível e o imaginado. A obra, seja que vem do livro, ou do cinema, ou de uma pintura, ou de uma história contada, está bastante conectada com nossa imaginação. Nós temos essa capacidade que vem sendo desenvolvida de forma estupenda em nossa evolução de imaginar, criar na mente aquilo que ainda não existe, ou até de modificar aquilo que está à nossa frente, pensando e visualizando de outro modo. Portanto, não só o visível, mas também o imaginado, nos permite ir além do óbvio. Permite que sejamos capazes de criar,
de inventar o diferente, de ultrapassar o momento no qual se está. Por outro lado, o imaginado tem um peso sobre nós. O escritor britânico William Shakespeare, em sua obra Macbeth, dizia que o horror visível tem menos poder sobre a alma do que o horror imaginado. Aquilo que é imaginado não pode ser visualizado imediatamente. Produz um estado de perturbação interna maior. Quem empregava esse conceito em seu trabalho era o cineasta Alfred Hitchcock. Ele fazia filmes de suspense que nos deixavam em estado de estupefação, horrorizados, sem mostrar as cenas, apenas sugerindo-as. Uma boa forma de literatura é a que nos leva à imaginação, não apenas aquela que está revelada ali, naquela hora. Livro como ostentação. Até uns 20 ou 30 anos atrás, era usual que as pessoas, quando ganhavam algum dinheiro, se tornassem aquilo que se chamava de novo rico. Compravam livros por metros, chamavam o decorador. E para dar a impressão de uma casa de família letrada, encomendavam livros por metro. Eu preciso de tantos metros de livro nessa estante. Ainda há pessoas que fazem isso, não só na decoração, como até na ostentação. Pessoas que não têm na ligação com o livro não algo que vai servir para a fruição, para o aprendizado, mas apenas para exibição. Muitos têm uma biblioteca em casa ou no escritório só para parecer que faz uso daquilo, mas é uma ferramenta intocável, que tem muito mais a função estética do que cognitiva. O escritor francês Victor Hugo dizia que há pessoas que têm uma biblioteca como alguns eunucos têm um harém. A expressão é um pouco forte, mas imaginar um eunuco em um harém é como imaginar pessoas se relacionam com os livros com a biblioteca. Há muita gente que vai, por exemplo, à Bienal do Livro e compra muita coisa só para sair carregando, mas não vai ter ali uma relação de uso, de afeto, de marca. É uma pena. A finalidade da literatura é que sejamos capazes de acessar um universo de pensamentos. Não deve servir para ostentação. Entender e explicar. Quem dá aula e já ouviu com frequência expressões como professor, eu entendi, mas não sei explicar. Eu entendi, mas eu não sei contar. E aí nós somos obrigados a dizer algo que vale no mundo do conhecimento. Só é capaz de dizer que de fato aprendeu algo aquele que também consegue explicar. Alguém que algo já entendeu e não consegue passar adiante, ainda não entendeu em profundidade. Porque todo entendimento faz parte da capacidade de explicação. Porém, uma coisa é entender, outra coisa é compreender. Entender significa decodificar uma mensagem, ser capaz de ler uma frase, mas ler uma frase e entendê-la não é o mesmo que compreendê-la. A palavra compreender significa aprender comigo, que eu sou capaz de tornar próprio, tornar meu. Compreensão, aprender comigo uma ideia, um conhecimento ou um valor, é aquilo que eu consigo utilizar, consigo ter autonomia na aplicabilidade. Nesta hora, eu tenho que ser capaz de explicar essa frase. Entendi, mas não sei explicar. É muito estranho. A explicação, o modo como um conteúdo será entendido, só terá completude como compreensão quando também o outro pode capturar. Está naquela mesma relação de comunicação. Entendi, mas não sei explicar. Então não entendeu. Preciso estudar de novo e melhor.
Distração na leitura. Quando o tema da leitura é trazido à tona, tem sido comum ouvir relatos da seguinte natureza: eu leio, mas me distraio com facilidade. Estou lendo um livro, e quando chego ao terceiro parágrafo, não me lembro de mais nada do que li antes. Se eu preciso estudar algo, fico desatento. É fácil distrair. A palavra distração dá a ideia daquilo que se desconecta de mim, tira a atração, retira aquilo que estava me segurando. A leitura, quando é feita exclusivamente com os olhos, leva de fato a uma distração. Nosso corpo funciona como uma totalidade, e se estamos lendo e nos colocamos na postura de apenas usar os olhos na leitura, é fácil que, de todos os nossos sentidos, a visão se distraia, se desconecte do conteúdo à nossa frente. Não é uma questão de memória, mas de atenção. Uma sugestão, quando estiver lendo, e se o livro for teu, é grifar algo. Se não quiser marcar as páginas, acompanhe a leitura com o dedo. Pode até parecer antigo, mas a leitura acompanhada com o dedo evita distrações, uma desconexão do cérebro nessa interação. Faz parte do modo acadêmico em que, para podermos ler melhor, tenhamos que aprender o ato da leitura em si, ler com atenção. Não se consegue apenas com os olhos. É preciso colocar outra parte do corpo no envolvimento. Tecnologia na educação. Ninguém, em sã consciência, rejeitaria a presença da tecnologia nos processos de educação em geral e da escola em particular. Por exemplo, sabemos da importância das plataformas digitais, dos computadores e as suas várias lateralidades no processo escolar. No entanto, é necessário ter cautela. De um lado, não podemos ter informatofobia, medo do uso da informática, no processo de educação. Por outro lado, não podemos ter informatolatria, adoração dos meios digitais, achando que eles são a única solução. Entre a informatofobia e a informatolatria, é necessário compreender que não é a tecnologia em si que moderniza o trabalho escolar, mas sem ela, esse trabalho não fica modernizado. Um professor ou uma professora não se torna alguém com uma mente moderna porque usa tecnologia. É que uma mente moderna não recusa a tecnologia quando é necessária. Nesta hora, o arsenal de material tecnológico num processo educacional precisa ser colocado de maneira equilibrada. Não pode se ausentar. Não é ele que vai resolver as nossas questões de educação. Mas, sem esses meios, a educação fica mais prejudicada, com menos consistência. Não devemos recusar totalmente aquilo que nos ajuda a elevar nossa capacidade, tampouco achar que é um remédio universal que dá conta de todas as demandas. Animação. Não é todo dia que temos temos alma. A expressão animação tem origem neste vocábulo, anima. É uma tradução latina para uma expressão grega antiga, que é pneuma, som. Em grego seria pneuma, de onde vem pneu, pneumático, pneumonia. Significa sopro vital, aquele que faz com que fiquemos inspirados. Portanto, animação é quando se tem vitalidade para fazer algo. E animação não é uma coisa só interna. A pessoa pode ser animada por alguém que traz uma ideia, que oferece um impulso, que em vez de apenas puxá-la, também seria capaz de empurrá-la para algumas situações. A animação é uma energia que nos oferece as razões de tudo aquilo que somos capazes de empreender. A principal fonte de animação é enxergar sentido em tudo que se faz.
Ninguém tem ânimo para ler um livro, para estudar um material, para aprender algo, para trabalhar em alguma atividade, se não compreender o sentido daquilo que está fazendo. A fonte prioritária de animação é a compreensão do sentido. Quem não consegue capturar razões para aquilo que faz, fica desanimado, perde vitalidade. Em vez de se inspirar, expira. Audiência ativa. A noção de audiência passa para a impressão de ser de natureza passiva, de que se está apenas ouvindo. Quando vamos dar uma aula, participar de um evento, de uma palestra, algumas pessoas supõem que, para que haja uma participação na atividade, quem está naquela situação de aprendizagem, de ensino, precisa falar também. Muita gente considera que é um método pedagógico muito mais moderno aquele que tem participação do aluno falando. O chamam até de métodos ativos. Mas existe algo de que não podemos esquecer: a audiência ativa. Quando vou a um concerto de música, eu participo com a emoção, com a percepção, com o sentido, mas eu não estou lá no palco tocando. Quando vou assistir uma partida de futebol, estou com a minha emoção à prova. Eu torço, grito, mas não estou jogando. Eu faço parte da audiência. Por que insisto nesse ponto? Porque muitos supõem que alguma das formas acadêmicas mais avançadas de relacionamento são aquelas que colocam também o aluno para estar ativamente presente, fazendo alguma coisa. Uma coisa difícil de se fazer, mas absolutamente importante, é ter a capacidade de ouvir, de aprender também pela audição, que não deixa de ser ativa, apenas porque é mera audição. Nem sempre falar é participar. Muitas feitas, falar é apenas e tão somente um movimento para se dizer algo e se preencher um vácuo. A audiência ativa é aquela em que não necessariamente se coloca a fala, mas sim os ouvidos atentos, a capacidade de escutar com densidade que seja maior do que apenas estar ouvindo algo. Carteiras escolares canhotas. Por muito tempo, as carteiras escolares estiveram um tampo sobre a mesa, que até facilitava a vida de quem era canhoto, porque ele poderia se apoiar. Depois apareceram as carteiras universitárias, uma cadeira com um braço e com o tampo somente do lado direito, isto é, para quem é destro. E o canhoto sabe o quanto sofreu com a falta de cuidado em relação a essa diferença. Ora, ser canhoto é apenas uma diferença, não é uma deficiência. É um do modo diverso de saber fazer. Outra coisa que sempre perturbou a vida de qualquer canhoto eram os cadernos com o espiral no meio. Como nós escrevemos da esquerda para a direita, o canhoto, ao fazer isso, ficava com o braço em cima daquele espiral enrolado, e isso trazia uma série de desconfortos. Nós precisamos ter de atenção para valorizar também o cuidado com aqueles que não são como a maioria. E não é porque não são como a maioria, caso dos destros, que deixa de ter a necessidade de uma tesoura, uma régua, um caderno, uma cadeira, uma carteira que consigam dar conta disso. Atentar para tal diferença ajuda muito em educação escolar, porque postura desconfortável prejudica muito. Não é à toa que a palavra destreza vem de destro, que faz de fazer direito. E a palavra sinistro vem da ideia do esquerdo, porque sinistro em latim e depois em italiano significa aquele que usa o lado esquerdo. Precisamos ajudar a impedir que ser canhoto afaste um lugar de desigualdade nessa situação. Adolescência. As escolas e as famílias
sempre se preocupam com a ideia de adolescência. É necessário lembrar que o adolescente é alguém que está grávido de si mesmo. Parece uma coisa estranha, mas é isso mesmo. O adolescente é alguém que vai dar luz a ele mesmo, em outro momento. Assim como a gravidez não é uma doença, a adolescência também não é uma doença. Mas a gravidez e a adolescência produzem alterações hormonais, dificuldade de estabilidade de humor, uma série de impasses no corpo e na mente, uma impaciência muito forte. Por outro lado, uma sensibilidade muito grande. As famílias, o pai e a mãe, a escola, aqueles que lidam com a formação de pessoas, precisam lembrar que, embora a adolescência não seja uma doença, ela produz sim alguns distúrbios. A escola tem que levar isso em conta, especialmente por lembrar que a noção de adolescente é aquele que está no processo de crescimento. A palavra adolescência vem de um verbo que está no gerúndio. Adolescência significa, na origem, crescendo. E a palavra adulto, que também vem do mesmo verbo, significa crescido, aquele que já está pronto. Adolescente é aquele que é gerúndio, que está em movimento, que vai dar a luz a quem ele não conhece. Ele precisa ser mais bem compreendido, mais bem cuidado. Não necessariamente tem que ser aceito em tudo que faz ou pensa, porque está adolescendo. Mas é necessário lidar com o adolescente com o olhar da compreensão. Educação moral e cívica. Nos anos de 1960 e 1970, existia uma matéria escolar chamada Educação Moral e Cívica. No antigo ginásio, para quem entrou mais adiante, no que se chamava segundo grau, teve a Organização Social Política Brasileira. Quem tem menos de 30 anos talvez não faça ideia, mas o que era educação moral e cívica? Era uma disciplina que fazia sentido dentro do governo autoritário da época, que buscava implantar um ensino que nos adestrasse para o respeito aos valores da pátria, entendido desses valores como os do então governo dominante. E, vez ou outra, também a ideia não tão descartável de decência dentro da relação patriótica. Mas havia ali uma convicção. A educação moral e cívica é o que iria formar gerações de brasileiros e brasileiras para que fossem capazes de se comportar como cidadãos que conheciam os seus direitos, obedeciam ao governo e, seguindo o nosso lema de ordem e progresso, aderissem àquele que usaram por um tempo depois e já abandonado, que era segurança e desenvolvimento. Hoje se diria, será que ainda tem um lugar, uma matéria com esse nome? Não obrigatoriamente. Ética, moral, cidadania não precisam constituir sempre uma matéria com esse nome. Aliás, a conversa sobre civismo, sobre educação moral e sobre a convicção ética tem que aparecer em língua portuguesa, matemática, ciência, história e geografia. Não está exclusivamente guardada em uma matéria específica, assim denominada, porque daria a impressão de que a função da escola é, num determinado dia e horário, fazer a discussão sobre civilidade e cidadania. Não é isso. É preciso entrar no conjunto da programação. Conteúdo. É frequente pessoas presumirem que conteúdo é algo neutro, objetivo, verdadeiro por si mesmo. E não é. O conteúdo na escola e fora dela tem uma marca de preconceito eventual, de ideologia. É marcado também pela capacidade de olhar a partir de um ponto de vista. Por exemplo, eu fui alfabetizado em Londrina, cidade onde eu nasci, no norte do Paraná, com uma cartilha que muita gente conhece, chamada Caminho Suave, de uma autora já falecida, Branca Alves de Lima. Essa cartilha, especialmente no Sudeste, educou dezenas de gerações. Lá,
pelas tantas a cartilha, desenho de uma família. Era um pai sentado na poltrona lendo um jornal. Atrás da poltrona, em pé, a mãe, com um avental e uma bandeja com um cafezinho. Num canto, um menino brincando com um cãozinho e no outro canto, uma menina com uma boneca. Diríamos, que bonitinho. Mas ali tinha uma ideia. Talvez não fosse o propósito da autora fazer com que pensássemos isso, mas acabávamos sendo induzidos a pensar que homens leem, mulheres servem. O homem lê jornal enquanto a mulher serve o cafezinho. O menino brinca com um cãozinho e a menina brinca com a boneca. Um conteúdo que induz a um determinado tipo de pensamento. É preciso ter, sobre o conteúdo escolar, sobre o conteúdo das mídias em geral, um olhar crítico. Não fazer com que se olhe aquilo como algo que, porque está no livro, ou que foi mostrado na TV, ou porque se ouviu no rádio, em que ele obrigatoriamente é algo que tem um nível de veracidade, sem que haja a possibilidade de preconceito. Não é assim. O conteúdo também carrega ponto de vista. Obsessão. É comum nós, do ambiente escolar, ouvirmos essa frase. Meu filho passa a noite inteira na internet. Minha filha passa o dia inteiro na internet. Eu costumo dizer que isso é uma obsessão. E como tal, deve ser tratada. Mas é necessário um olhar também para o outro lado. Se o seu filho passa horas em excesso estudando, ele também está com uma obsessão. Se ele passar, por exemplo, o dia inteiro estudando Platão, que é uma coisa muito boa, é um sinal de confusão de prioridades. Alguém que tem uma obsessão por algo, que só consegue se dedicar àquilo, que seja só ao estudo, seja só à internet, só ao esporte, como está com algum tipo de desvio ou talvez com alguma confusão nas áreas de interesses. Uma vez que nós temos que ter uma ideia, uma vida glorificada, isto é, que tem muitas faces. Se seu filho passa muito tempo conectado na internet, faltam a ele outros campos de interesse. A questão não é a internet em si, mas a obsessão que está por trás desse comportamento. Também ficar grudada o tempo todo nos estudos, ou alguém que passa o tempo todo só orando, isto é, que tem uma fixação num ponto exclusivo, está sim com um tipo de perturbação da capacidade de abrir o horizonte, de ampliar as possibilidades. Então, não se apegue à ideia de que apenas a internet o faz. Toda obsessão tem um nível de doença. Escola e mercado de trabalho. Com frequência, ouvimos pais e mães, pessoas responsáveis pela formação de crianças e jovens, que a escola precisa dirigir os conteúdos, as práticas para o mercado de trabalho, de maneira que os jovens chegam já formados para emprego. É necessário cautela nessa questão. A escola, de maneira geral, não deve se submeter ao mercado de trabalho, mas precisa ter o mercado de trabalho como referência. Uma coisa é submissão ao mercado, e outras palavras, fazer com que esses conteúdos do trabalho escolar estejam diretamente relacionados ao trabalho, o emprego naquele grupo. Outra coisa é levar em conta o mercado de trabalho em uma região e ajudar para que a educação escolar forme pessoas também para aquilo, mas não exclusivamente para aquilo. Já imaginou uma escola que funciona por geração durante 8 ou 10 anos de formação, se ela orienta exclusivamente conteúdo a uma empresa ou um grupo de empresas numa região? Essas organizações podem se deslocar rapidamente, sair dali, fechar negócio e abrir em outro lugar, fundir-se com outro, e todo investimento feito no campo público ou privado poderá ficar perdido. A escola, com inteligência, não se submete ao mercado de trabalho, porém não o desconsidera.
O leva em conta, usa o mercado como referência, olha e estuda o que está à volta e prepara pessoas para serem capazes de formar nessas novas realidades, sem submissão, mas sem desconhecimento. Escola e mercado de trabalho. Com frequência, ouvimos pais e mães, pessoas responsáveis pela formação de crianças e jovens, que a escola precisa dirigir os conteúdos, as práticas para o mercado de trabalho, de maneira que os jovens cheguem já formados para o emprego. É necessário cautela nessa questão. A escola, dessa maneira, de maneira geral, não deve se submeter ao mercado de trabalho, mas precisa ter o mercado de trabalho como referência. Uma coisa é a submissão ao mercado. Em outras palavras, fazer com que os conteúdos do trabalho escolar estejam diretamente relacionados ao trabalho e o emprego naquele grupo. Outra coisa é levar em conta o mercado de trabalho em uma região e ajudar para que a educação escolar forme pessoas também para aquilo, mas não exclusivamente para aquilo. Já imaginou uma escola que funciona por geração durante 8 ou 10 anos de formação e se orienta exclusivamente o conteúdo a uma empresa ou a um grupo de empresas numa região? Essas organizações podem se deslocar, sair dali, fechar negócio e abrir em outro lugar, fundir-se com outra, e todo investimento feito no campo público ou privado poderá ficar perdido. A escola com inteligência não se submete ao mercado de trabalho, porém não o desconsidera. O leva em conta, usa o mercado como referência, olha e estuda o que está à volta e prepara pessoas para serem capazes de se formar nessas novas realidades, sem submissão, mas sem desconhecimento. Grau de instrução. Quem já não teve de preencher alguma ficha, formulário ou, ao entrar em um hotel, se perguntava sobre o grau de instrução? E aí, reside uma curiosidade. Qual a diferença entre educação e instrução? Por que na ficha não está escrito grau de educação? Seria até estranho se alguém perguntasse isso, porque grau de educação é quase impossível de ser aferido, porque educação é um conceito muito mais amplo. É tudo aquilo que aprendemos na vida, na escola e fora dela, na família, com a mídia, com a igreja, com o sindicato, com um grupo de amigos. Portanto, educação é a nossa formação em geral, e instrução é aquilo que é formalizado. Daí que a pergunta sobre grau de instrução está relacionada à ideia de qual é o nível de escolaridade que tivemos. A palavra instrução tem dentro dela o radical instru, que em latim significa aquilo que dá sustentação. Por exemplo, estrutura. Uma pessoa estruturada é aquela que tem sustentação. Instrução não é o mesmo que educação. Não, mas instrução está dentro de educação. Falasse também no treinamento na capacidade de formação, mas a ideia de instrução não se identifica de maneira plena com a concepção de educação. Por ela, ser menos do que educação. Em geral, instrução, inclusive no campo pedagógico, é entendida como sendo um treinamento para algo específico, isto é, uma formação direta, aquilo que configuraria preparar para uma coisa, em vez de dar aquela abrangência mais geral que a educação propicia. Educador e professor. É muito comum encontrarmos pessoas dizendo: esse não é só um professor, ele é também um educador. Isso traz uma certa ironia, que é a suposição, que eu não considero correta, de que educador seria mais do que um professor, até no sentido de valia. Sem fazer aí uma tola contraposição. Educador e educadora todos somos, afinal de contas, educamos outras pessoas e somos por elas educados. Usando o conceito de educação como sendo a formação do ser humano em geral, e não apenas dentro da escola, é evidente que cada um de nós
é educador e educadora. E nesta hora não podemos sim chamar algumas pessoas pelo nome de professor e professora, dando a isso um caráter profissional. Algo que entra no campo da atividade de um trabalho e de um emprego determinado. Quando se fala da distinção entre educador e professor, se desejaria que um professor não fosse só um instrutor, um treinador, mas que ele tivesse esse elemento mais amplo que chamamos de educação no aspecto mais geral. Mas, atentemos, não é possível que deixemos de lado a ideia de que, acima de tudo, um professor é um educador, mas nem todo educador é um professor, à medida que se trata de uma atividade do campo profissional. Existe ainda outro tratamento que é chamar alguém de mestre ou mestra. Aí já é uma elevação, gostoso elogio. Ócio programado. Para algumas pessoas, o ócio, ou feriadinho, é muito mais um castigo do que uma alegria. Para outros, não. Para quem está em escola, como eu, em função da atividade exercida há muitas décadas, se há um dia em que há uma grande alegria, é no horário da saída, momento de que as crianças irem para casa, seja na véspera de um fim de semana, seja na véspera de um feriado. Eu fico imaginando como educador também, que se elas chegassem à escola todos os dias com a mesma alegria com a qual da escola saem. No dia em que há ou fim de semana ou feriado, tudo seria mais agradável, muito mais gostoso dentro do trabalho, mas claro, para alguns. Não ter um momento de trabalho é uma tortura. Para outros é uma coisa extremamente agradável, alegria ou castigo. Victor Hugo, escritor do século XIX, deu uma obra chamada Um Montão de Pedras, em que registra: não ter nada para fazer é a felicidade das crianças e a infelicidade dos anciãos. A criança adora não ter nada para fazer, e alguns anciãos reclamam da desocupação. Mas o ócio não é desocupação, é a capacidade de escolher o que fazer no tempo livre. Se identificamos ócio com desocupação, perdemos a força daquilo que temos de vivenciar e curtir nosso momento de lazer. Ócio não é castigo, e nem deveria ser, mas é alegria sim, quando bem curtido. Escrever com desenvoltura. Usando português arcaico, mas nem por isso descartável, escrever um texto escorreito é fazer com que ele passe com facilidade, que o leitor e a leitora entendam com fluidez. A obra de Machado de Assis, uma referência na nossa história literária, tinha uma escrita escorreita, assim como essa de Queiroz. Alguns autores não conseguem fazê-lo, mas escrever com desenvoltura é uma arte, que exige formação, treino, sensibilidade. A arte não é automática. A arte é, sim, dedicação. Um texto científico, literário, um relatório no mundo do trabalho, uma redação, para que ela se coloque como desenvolta, aquela que não produz obstáculos desnecessários e inúteis dentro da escrita. Exige uma percepção de arte. O poeta britânico Alexander Pope, no século XVIII, lembrava que a verdadeira naturalidade no escrever é uma questão da arte e não da sorte. Como? Com mais desembaraço anda quem aprendeu a dançar. Isto é, a arte nos auxilia no desenvolvimento da sensibilidade. Escrever com desenvoltura é algo que nos coloca no caminho da dedicação, da busca da sensibilidade, da atenção àquilo que é mais refinado, a ultrapassar o óbvio. Dançar, alegria e movimento na escrita. Aprender assim, ensinando. Quem na vida nunca ouviu os mais antigos, alguns dos nossos avós, quando diziam que aprender é algo que se faz melhor quando somos capazes de ensinar, porque ensinar é aprender duas vezes. A atividade docente de professor ou professora, não só, mas especialmente,
faz com que tenhamos a possibilidade de aprender 2 vezes ao ensinar, por várias razões. Uma delas é que o aprendizado se dá quando tem que trabalhar uma ideia de maneira mais adensada, mais refletida e bem comunicada. Quando um pai, uma mãe, um gestor numa empresa, alguém em uma escola se coloca na postura de ensinar, acaba aprendendo com maior capacidade. E se essa compreensão se dá, é um bom privilégio poder ser docente. Não é docente apenas quem é professor ou professora, no sentido técnico do termo. Eu sou um docente e sou um discente em todos os momentos em que me coloco numa situação de aprendizagem. É importante não se negar a ensinar alguém. Ao ensinar algo que eu sei, forço minha aprendizagem, o meu conhecimento e a partilha do saber. E isso abre a cabeça, permite, inclusive, notar se estamos de fato sabendo aquilo. Porque quem realmente ensina bem é porque aprendeu bem aquilo. E se há dificuldade no ensino, é porque há problemas na aprendizagem. Ensinar é o mesmo aprender 2 vezes. Escrever dói. Quando crianças, a professora ou professor de língua portuguesa nos mandavam nos fazer uma redação, até contar sobre as férias. E escrever era uma coisa muito complicada quando nós não tínhamos prazer. E aí digo algo bastante comum, até para quem escreve com grande prazer, que é o caso dos escritores e escritoras. Escrever dói. O que é essa dor? Um certo sofrimento na escrita, que tem um resultado positivo ao final. Mas não é uma coisa muito fácil. Há circunstâncias nas quais, para se escrever uma página ou 2, gasta-se 8, 9, 10 horas. Como? Ora, para sentar e escrever, pode durar 5 minutos. Esse é o tempo para executar o texto. Concebê-lo pode levar muitas horas, dias até. É uma anda para lá e para cá, mexe em um livro de consultas, pensa, volta na ideia, coloca outra vez na tela do computador, percebe que não está do jeito que se quer, tenta, mostra para alguém. Os bons escritores e escritoras são aqueles que lidam bem com essa dor que se carrega. A escritora austríaca do século XIX, Mary von Ebner-Etschner, dizia uma frase adequada a quem escreve: ninguém escreve como um deus se não sofreu como um cão. Ela está usando o cão com o sentido de diabo. Teve que deglutir o pão que o diabo amassou. Escrever é bom demais. É algo que nos ajuda a expor nossa criação, a nossa arte, a nossa percepção. Mas tem, sim, uma dor que é uma necessidade de se expressar de maneira compreensível, agradável, e que também nos leva a ter coragem de expor as ideias. Dicionário. Há uma fixação de certas pessoas entre eu entre elas, no uso de dicionários. Eu gosto, acho importante, sempre recomendo. Precisamos o tempo todo ter dicionários à nossa disposição, seja em forma de livro, seja digital, da maneira que for, o dicionário nos encanta. Quando eu estava na escola, e muita gente também se lembrava disso, porque passou pela mesma situação, o dicionário era chamado o pai dos burros, que é uma coisa absolutamente tola. Afinal de contas, o dicionário é o que nos tira da ignorância, nos coloca no caminho de saber algo que ainda não dominamos. Dificilmente, claro, alguém pegaria um dicionário para ler, como um romance, mas o dicionário, seja de sinônimos, de antônimos, de significados, de termos técnicos, de etimologia, ajuda a compreender e a aclarar as ideias. O literário Mário da Silva Brito dizia: o dicionário é o pai dos inteligentes. Os burros dispensam. A ideia de que o dicionário não nos ajuda é antiga, mas ainda hoje, em pleno século XXI, há pessoas que se envergonham de ter que recorrer ao dicionário.
Vale lembrar que o dicionário não é um museu de palavras, não é um túmulo do idioma, como brincaram alguns. De vez ou outra, ele pode congelar, mas o idioma, que é algo vivo, ganha força quando pode ser preservado, consultado e procurado com inteligência em um bom dicionário. Matérias na escola. Todas as ocasiões em que um novo tema vem à tona, é comum que um parlamentar ou um grupo na sociedade proponha a criação de uma nova disciplina no currículo escolar. Por exemplo, temos problemas no trânsito? Então, vamos criar a disciplina de educação para o trânsito. Temos questões ligadas à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis? Que tal criarmos uma matéria chamada doenças sexualmente transmissíveis? E assim por diante. Há um certo exagero, afinal de contas. A escola já está hoje com sua carga de disciplinas elevadas, do limite máximo. Evidentemente, alguns assuntos não podem ficar de fora do trabalho escolar, mas não é possível que se crie uma nova matéria a cada tema que apareça. Isso leva a uma diminuição daquelas matérias que de fato compõem o fundo básico de formação de alguém na escolaridade formal. Não é que não se aceite nem se deva aceitar. No espaço escolar, assuntos como ecologia, educação sexual, educação para o trânsito, educação de convivência, religiosidade, que, de maneira geral, já acompanham ou precisam compor o dia a dia. A questão é um pouco mais séria. A escola precisa ter um projeto pedagógico coletivo, dentro do qual esses assuntos caibam e sejam tratados em seu conjunto. Biografias e aprendizado. Não são poucos os que apreciam imensamente a leitura de biografias. Eu sou um deles. Poderia-se pensar até sobre qual seria o motivo para se ler a vida. Primeiro, de alguém que é outra vida. E segundo, a maior parte das biografias é de pessoas que já faleceram. O que isso pode contribuir? A biografia pode ser inspiradora e ajudar a pensar muitos exemplos de superação, reflexão e meditação. Não é apenas uma diversão, várias vezes também mas trata de um excelente aprendizado. O escritor e humorista peruano Luiz Felipe Ângelo, que numa brincadeira deu a si mesmo o apelido de Sofocleto, como se fosse um homem da antiguidade, embora tenha vivido no século XX. Dizer que os biógrafos e abutres se alimentam dos cadáveres. A brincadeira nos leva até a sorrir, mas a biografia e o biógrafo em nosso país, de vez em quando, acendem polêmicas em relação à autorização de publicação, que a família quer zelar pelo nome do biografado na história. Ainda assim, a biografia de alguém pode ser, para outra pessoa, um aprendizado. Nas religiões, uma parte daquilo que se busca aprender vem da biografia. Alguns dos textos chamados evangelhos de algumas religiões, ou no caso dos ditos e feitos de um profeta, estão registrados naquilo que é a história dele. Nesse sentido, a biografia, não só no campo religioso, mas na inspiração científica, na literatura, na política, é uma fonte especial de aprendizado. Leitura difícil. Muito daquilo que se lê pode apresentar dificuldade, mas não se deve confundir uma leitura difícil com uma leitura chamada com algo que foi mal escrito. Toda leitura de um livro, de um texto, de um artigo, traz um nível de dificuldade, quando não temos familiaridade com o assunto. No começo do ano letivo, se passa um texto de filosofia de história, de biologia, para que alguém faça uma leitura e há ali um nível de dificuldade alto. No entanto, se pedimos a essa mesma pessoa que lê aquele mesmo texto ao final do ano, depois que vai se habituando com o vocabulário, vai ampliando o repertório de conceitos. Ela não considerará o texto difícil. Isso significa que a dificuldade não estava no texto em si. A dificuldade estava na rarefação, na diminuição de vocabulário ou da capacidade de interpretar aquilo. Isto é, o código de interpretação, o código de leitura estava mais restrito.
o que é bem diferente de o texto ser chato. Há coisas que são mal escritas, e aí não é o que o texto fica difícil pela dificuldade de interpretação do leitor, mas porque o autor escreveu mal aquilo, de maneira trucada, com as ideias que não são coerentes, ou com um estilo que não apreciamos. O livro se torna difícil à medida que eu não tenho todo o repertório de códigos de interpretação. Quando eu passo a tê-los, aí sim, se cresce em uma outra dimensão e ele torna-se mais fácil. A leitura, portanto, é uma questão de tempo e esforço. Genialidade. Quantas vezes se disse que Leonardo da Vinci, Isaac Newton, por exemplo, foram gênios? Ou que o trabalho feito por grandes homens e mulheres da nossa história foram geniais? Qual a fonte da genialidade? De maneira geral, as pessoas que entendemos como gênios são aplicadas, dedicadas, trabalham com profundidade e afinco naquilo que fizeram. Portanto, não são apenas pessoas que nasceram com capacidade pronta. A fonte da genialidade é estudar sempre. Gênio é aquele que é capaz de estar sempre estudando. Um dos maiores gênios do nosso país, o antropólogo Potiguar Câmara Cascudo, tinha o hábito de estudar todos os dias, sem exceção. Ele teve uma cozinheira que trabalhou na casa dele por 40 anos. Um dia, ele estava estudando e a cozinheira preparava o almoço. O assistente do Câmara Cascudo, que estava ao lado dela na cozinha, falou: "Grande professor, esse homem é um gênio." A cozinheira respondeu: "Eu não acho. Faz 40 anos que estou com ele e todo dia vejo ele estudar." O que talvez ela não tivesse entendido é que essa era a fonte da genialidade. Ele não era um gênio porque nascera desse modo. Era gênio porque estudava todos os dias, sem exceção. Ele procurava, tinha interesse, tinha curiosidade. A genialidade é construída e a fonte da genialidade está em estudar sempre. Dúvida. O escritor Milor Fernandes, estupendo brasileiro, que faleceu em março de 2012, nos legou uma frase que eu considero de uma inteligência especial. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Olha que coisa boa. Há várias pessoas que acham que um conhecimento é a ausência de dúvidas, a completa certeza, e não é. Aliás, um conhecimento que fosse pura certeza ficaria estagnado e teríamos um nível de redundância muito forte. É claro que eu não posso ser alguém que só tem dúvidas, porque aí não ajo. Mas não ter dúvidas sinaliza falta de inteligência. Quando se pensa nas várias fontes de informações que precisamos ter no nosso dia a dia, é necessário ter também para a dúvida. Não a dúvida que se coloca com mera suspeita, mas uma dúvida metódica. Será que eu já sei o que eu preciso? Será que eu não devo pensar um pouco mais? Será que não estou caindo na armadilha de imaginar que já sei? Eu não sei algumas coisas e preciso ter humildade para vir a saber. A dúvida é parte da necessidade do conhecimento. Erro. Erro não é para ser punido, é para ser corrigido. O que deve ser punido é a negligência, desatenção e descuido. O erro faz parte do processo do acerto, da tentativa de inovação, da procura de construir algo melhor. Ninguém é imune ao erro. A clássica frase "errar é humano" não é uma justificativa, é uma explicação. Ela significa, entre outras coisas, que nós somos, sim, passíveis de errar, mas insisto, erro não é para ser punido, é para ser corrigido. Corrige-se erro de modo que quem errou faça direito da próxima vez. Não haveria inovação na vida humana se o erro não tivesse o seu lugar. Aí se diria: não aprendemos com os erros, não aprendemos com a correção dos erros,
Se aprendêssemos com os erros, o melhor método pedagógico seria errar bastante. E há erros que são fatais, que são terminais. Na escola, com frequência, colocavam no acerto um C, pequenininho, em azul, no meu trabalho. E quando erravam, não é que colocavam um E em vermelho, grandão, valorizando algo que deve ser corrigido e não punido. O físico Albert Einstein dizia algo que nos ajuda a refletir. Tolo é aquele que faz as coisas sempre do mesmo jeito e espera resultados diferentes. Algumas pessoas rejeitam o lugar do erro. Urge relativizar essa postura. E isso é não querer elogiar o erro, mas admiti-lo no dia a dia. Humildade intelectual. Muitos confundem humildade com humilhação. Ser humilde não é ser subserviente. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra a qualquer coisa, que se acovarda. A palavra humilde tem uma raiz indo-europeia que é humus, significa o solo sob nós. Isto é, estamos todos no mesmo nível. Humildade intelectual é a capacidade de saber que estamos no mesmo nível como fonte de conhecimento para outra pessoa. Eu sei que ensino e sei que sou ensinado. Só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. A pessoa que tem humildade intelectual é aquela que não se torna arrogante, aquela que, por conhecer algo, não acha que domina tudo, que pode ser conhecido. Humildade intelectual é entender que ninguém sabe tudo o tempo todo, de todos os modos. Ser humilde é ser capaz de entender que nós temos um nível de igualdade que nos aproxima daquilo que importa de fato, que é a ideia da humanidade que ensina e aprende em conjunto, em que tem um patrimônio imenso, o conhecimento humano, a ser repartido na sua fonte. O que eu desconheço. Clarice Lispector, ucraniana que viveu no Brasil, foi uma das pessoas mais inteligentes na produção da literatura, da educação e da arte dentro da nossa história. Em um de seus textos disse: aquilo que eu ignoro é minha melhor parte. Aquilo que ainda não sei, aquilo que eu desconheço, é o melhor de mim. Não porque a ignorância precisa ser levada a um patamar superior, mas quando Clarice Lispector nos lembra disso, mostra que aquilo que eu ainda não sei é o meu território de renovação, de reinvenção, de crescimento, aquilo que me tira do mesmo, que me impede de ficar repetitivo. O que eu ainda não sei revigora as possibilidades de degraus futuros do conhecimento, à medida que alarga as minhas fronteiras de saber e indica um horizonte que pode ser vislumbrado e desejado. Saber que não sabe muita coisa, saber que desconhece muita coisa, ajuda a querer buscar esse conhecimento. E esse é um caminho que não termina. Segue adiante na sua história, na sua formação, na sua educação permanente. É necessário valorizar o que se desconhece, como lembrou Clarice Lispector. Magistério. A palavra magistério lembra magistral, magro, magnífico e, claro, lembra corpo docente. Nem sempre se faz a relação entre magistério e magistrado, mas as palavras têm uma conexão. Na origem, o magistério é aquele que é mais elevado. Até há uma curiosidade, porque se o magistério é o que está acima, o ministério é o que é o menor. Muitas vezes se valoriza pouco o magistério e bastante o ministério. Claro que há um jogo de palavras que advém da etimologia, mas ajuda a pensar na valorização de uma das coisas mais importantes na atividade humana, que é a docência, a capacidade de ensinar, aprender e de cuidar. Homens e mulheres que se dedicam a algo que professam, acreditam, defendem, que é o magistério. Daí a nossa lembrança daqueles que nos ajudam a nos formar, que nos ensinaram e que conosco aprenderam.
A ideia do professor e da professora na nossa história vai conosco pelo resto da vida. Vários e vários são magnos, magistrais, magistrados, aqueles e aquelas que, com todo gosto, com toda vontade, com toda a verdade, chamamos de mestre, como aquele que nos encanta e nos ensina. Propina e educação. Em Portugal, a palavra propina não tem sentido idêntico ao que usamos no Brasil. Lá significa taxa de matrícula. É a taxa paga ao poder público, seja numa escola, seja numa repartição para execução de um serviço. Numa das vezes em que eu estava fazendo uma entrevista para admissão de pessoa vinda de Moçambique, um país também da língua portuguesa, ela me dizia: professor, aqui é preciso pagar propina? Não, de maneira alguma, não aceitamos propina. O que deu a ela uma alegria imensa, que se desfez depois, no momento em que foi chamada para a secretaria para pagar a matrícula. Nessa hora é preciso cautela. Não usamos os termos mas. Eles não têm o mesmo sentido o tempo todo. O português é uma língua comum a nós, mas, como toda língua, ela é viva. E aquilo que em Portugal significa uma taxa, para nós significa um favorecimento ilícito, esdrúxulo, aquilo que é oferecido e não deveria ser. Sabedoria. Sabedoria não tem conexão direta com a escolaridade. Há muitas pessoas que não têm escolaridade formal intensa ou extensa, que não passaram por uma formalização do processo educacional e que demonstram grande sabedoria. O conhecimento tácito, aquele que está dentro da pessoa sem que haja uma formalização, tem um peso dentro da vivência. O conhecimento que é formalizado, escolar, o chamamos de conhecimento explícito, porque é manifestado numa série de registros. No entanto, esse conhecimento tácito, em grande medida, advém da vivência. A pessoa que for sábia vai prestar atenção, vai tirar lições, vai exercer exclusivamente a humildade intelectual. O que mais observamos em pessoas que entendemos como sábias é a capacidade, em primeiro lugar, de serem humildes naquilo que sabem. Em segundo lugar, de serem capazes também de continuar aprendendo. Muitas pessoas que têm bastante idade são por nós consideradas sábias, não porque têm uma experiência extensa, mas porque passaram a vida prestando atenção, conversando, abrindo a cabeça para aquilo que era diferente e novo, em vez de ficarem grudados no passado, que, em alguns momentos, precisa ser colocado fora. A palavra sabedoria tem uma inspiração elogiosa e não necessariamente está ligada à ideia de escolaridade. Sabedoria depende de prestar atenção, trazer à tona aquilo que se vivencia com reflexão. Método. É comum se chamar uma pessoa de metódica para dizer que ela é muito chata. Essa pessoa é muito metódica. Isto é, ela é sistemática. Parte das pessoas com mais idade usava essa palavra até no sentido de acusação. Mas ser metódico é um dos elementos mais fortes para ações bem-sucedidas em qualquer área. Ter método é estruturar passos e caminhos para chegar a algum lugar, em vez de deixá-los correr de uma maneira frouxa. Ser metódico e exclusivo ajuda a cansar menos. Método, organização. Não é ter obsessão metodológica. É necessário em algumas atividades, como no campo da ciência. Mas ser capaz de organizar, planejar, em vez de vivendo de maneira automática, robótica, dizendo: eu não esquento a cabeça. Geralmente quem diz que não esquenta a cabeça, acaba esquentando com muita facilidade porque fica sem tempo. Albert Einstein dizia que falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de método. Portanto, ser metódico é um dos modos de facilitar a nossa ação, a nossa capacidade de ir adiante naquilo que é preciso fazer, sem deixar de ter flexibilidade, mas com método.
Entendimento. Vez ou outra, a pessoa diz: eu li, mas não consegui entender tudo. Claro, nenhuma pessoa tem capacidade de entender todas as coisas que estão num texto, num material, num livro. Isso não é sinal de ignorância. Admitir que não entendeu tudo é um sinal de sapiência. Afinal, cada texto, cada livro, contém uma série de códigos, de referências internas, tem um repertório de ideias que não está ao alcance de qualquer pessoa ou seu total domínio. Nesse sentido, ler e não entender por completo nem sempre é ignorância. Em muitos momentos é um sinal de sabedoria, porque exige voltar àquilo. Há uma longa citação de um moralista parisiense, Jean Labrouher, que viveu no século XVII, na qual diz: os tolos leem um livro e não o entendem. O espírito medíocre crê entendê-lo perfeitamente. Os grandes espíritos, às vezes, não entendem inteirinho. Eles acham obscuro o que é obscuro, como acham claro o que é claro. Os espíritos afetados querem achar obscuros o que não é e não entender o que é muito inteligível. Por isso, nada de arrogância, mas também nada de imaginar que não se é capaz de, em alguns momentos, entender algo por completo. Educação escolar. Nunca permiti que uma escola atrapalhasse minha educação. Essa é a minha ideia muito curiosa do escritor norte-americano Mark Twain, autor de Aventuras de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, obras importantes na literatura norte-americana. Muitas vezes nós pensamos em educação escolar como sendo fruto apenas do que nos traz aquilo que é positivo, que auxilia, que nos faz crescer. Mas esse xiste do Mark Twain nos alerta para uma questão. A educação escolar não é sempre positiva. Ela pode criar obstáculos para que alguém consiga crescer naquilo que necessita, impedindo a autonomia de pensamento, dificultando a capacidade criativa, fazendo com que alguém seja somente domesticado, isto é, apenas treinado para algumas práticas. Embora saibamos que essa brincadeira de Mark Twain tem um fundo de humor, ele não está equivocado ao dizer: nunca permiti que a escola atrapalhasse minha educação. Ele nos faz um alerta. Não em relação à escola em geral, mas um determinado modo de fazer escola, que pode ser negativo e produzir nosso afastamento do que nos faz crescer. Leitura. De vez em quando, vamos a uma livraria à procura de um livro com uma perspectiva e expectativa de ter um belo final de semana. E esse livro que nos foi recomendado é difícil de ser encontrado, porque é o que se chamaria de fracasso literário, um livro que não fez sucesso. É preciso muito cuidado, porque embora nos dê muita alegria encontrar livros nas listas dos mais vendidos, nem sempre as melhores obras estão entre os best-sellers. Em vários momentos, as melhores obras não têm uma grande divulgação. A indicação numa procura ou escavar numa livraria, num sebo, ajuda bastante. Thomas Fuller, historiador britânico do século XVII, enunciou algo que faz sentido. A cultura tem ganhado mais com livros com que os impressores perderam dinheiro, porque alguns desses livros fizeram avançar o conhecimento. Em literatura, nem sempre o sucesso estrondoso é sinal de qualidade. Não é que um livro de boa qualidade não possa fazer sucesso, mas o contrário, sempre sucesso, sempre qualidade, não é de maneira alguma uma equação que funcione. Nem sempre encontramos o que há de melhor entre os maiores. Grande Sertão, Veredas. Se há obra muito citada no Brasil e não tão lida, é
do meu maneiro e também médico, do mineiro e também médico Guimarães Rosa. No mundo acadêmico e literário, é um dos autores menos lidos, embora extremamente citado. É comum até em relatórios de empresas, de organizações que não tenham nada a ver com o campo literário, aparecer frases de Guimarães Rosa, geralmente extraídas do Grande Sertão de Veredas. Essa obra inspira a pensar sobre a sensação de abandono. O Grande Sertão é o lugar do abandono. Tão grande e silencioso que as pessoas têm a sensação de estarem sozinhas. Não é à toa que nessa obra se fale da vereda, ou seja, da alternativa para sair do Grande Sertão, que pode ser desesperador. A obra é uma alegoria sobre a vida, que é um grande sertão, em que um abandono vem como uma das forças que nos ocupa. A sensação de que eu não conto com ninguém, de que eu estou só naquilo que penso e preciso fazer, nesse momento a capacidade de estar e interagir com outras pessoas é fundamental. E até de encontrar no estudo e na literatura, na meditação, caminhos para que se consiga sair dessa perspectiva do abandono. São as novas veredas numa vida que nos simula um grande sertão. Escrever e ler com clareza. Todas as ocasiões nas quais vou ler um livro, ou até quando vou escrever ou divulgar uma obra de minha autoria ou de outra pessoa, lembro da frase do poeta gaúcho Mário Quintana. Quando o leitor tem de perguntar ao autor o que ele quis dizer com isso, um dos dois é burro. Esse humor de Mário Quintana nos leva a pensar algo. Eu não posso supor, como alguém que escreve, que o leitor seja burro. Eu tenho a obrigação da clareza. Ser claro não é ser simplório, nem superficial naquilo que se escreve. Mas ser claro é ser capaz de ter simplicidade na produção. A comunicação tem que ser algo que leve a pessoa a capturar, a apropriar, a tornar próprio aquilo que é dela. Há pessoas que acabam escrevendo de maneira um pouco mais sofisticada apenas para parecerem mais inteligentes. Ao contrário, a necessidade de ser didático no que se escreve. Didático não é didatista, aquele que exagera, ao ponto de tomar o leitor como tolo e escrever o tempo todo de forma muito óbvia. Mas ter clareza é obrigação na hora de se comunicar. Ler os clássicos. Aproveitar o tempo. Fazer com que haja fruição na nossa dedicação à leitura. Ler aquilo que nos agrada, seja para melhorar o trabalho, melhorar o que nos leva a viajar pelo tempo, pelos corações, pelos cérebros. É como o caso dos romances. Agora, ler os clássicos é algo que não pode ser deixado de lado. Há um autor britânico, no século XIX, escreveu uma obra, depois tornada filme famoso, Os Últimos Dias de Pompeia. Esse autor, Bulwer Lytton, dava um conselho que precisávamos levar em conta. Em ciência, lede de preferência os livros mais novos. Em literatura, os mais antigos. A literatura clássica é sempre moderna. Bela expressão. Parecia até contraditório, mas, de fato, a literatura clássica é sempre moderna, na medida em que ela carrega vitalidade, em que traz coisas que não perderam o vício, não perderam a alma, não perderam a possibilidade de nos encantar. E aí o conselho vale. Em ciência, temos que ler os livros mais novos porque ela vai trabalhando por superação. A ideia vem e ultrapassa a outra, e desejamos que seja sempre para melhor. Na literatura, enquanto isso, temos que dar preferência, sem exclusividade,
aos livros mais antigos, porque, como lembra Linton, a literatura clássica é sempre moderna. Assistir conferências. No Brasil, se usa bastante a expressão conferência, dando a ela um título que tem uma natureza um pouco mais acadêmica. Mas se usa também palestras, da própria ideia de conversar, de palestrar, advinda para nós diretamente do italiano. E hoje se faz palestras na empresa, na escola, na igreja, no clube, até na praça. Aliás, de onde a palestra de fato veio? A praça pública, o lugar aberto, era esse lugar especial para palestrar, para trocar ideias. É uma coisa boa imaginarmos algumas organizações que utilizam, ao modo do mundo acadêmico, a conferência, a palestra, como maneira de incentivo para passar informações ou criar um novo conhecimento. Nem sempre assistir às conferências é agradável. Há momentos em que se torna maçante, a depender do tema e do palestrante. O jornalista norte-americano Ambrose Bierce escreveu Dicionário do Diabo, em que define conferencista como alguém que tem a mão em nosso bolso, a língua em nosso ouvido e a fé em nossa paciência. Isto é alguém que é capaz de tirar de nós alguma condição econômica, nos perturba e ainda acredita que vamos resistir até o fim. Mesmo eu sendo também um conferencista, ainda rio um pouco disso. Educação intergeracional. O que é educação intergeracional? A educação que se dá entre gerações. Houve um tempo em que se imaginava que as pessoas com mais idades ensinavam aos mais jovens. A lógica era o mais idoso sabe, o menos idoso pouco sabe, ou nada sabe. A palavra infantil, que dá noção da infância, da infantaria, na origem, significa aquele que não pode falar, aquele a quem não é dado o direito de falar, aquele que não consegue falar. Essa infantilização, isto é, alguém que só ouve, o outro que só fala, sofreu uma alteração rápida nos últimos 30 anos. Passamos a ter um novo mundo com uma velocidade muito grande de alterações e com novas tecnologias que fazem hoje conviver gerações com saberes variados. Houve uma época, por exemplo, em que meu pai me ensinava coisas, mas só ele sabia e eu só iria aprender com a idade. Hoje não. Uma criança de 9 ou 10 anos conhece muitas coisas que o pai e a mãe ainda não dominam. Conhece muitas coisas que aqueles que têm mais idade desconhecem. Uma questão de hábito. Entender que a educação intergeracional, em que uma geração aprende com a outra, é um sinal de inteligência, que carrega algo especial. A capacidade de aprendermos com quem sabe, independentemente da idade que essa pessoa tenha. Crítica sem experiência. É rotineiro supor-se que alguém só possa fazer uma crítica a uma ideia, a um fato, a um produto, se concretamente estiver prática de elaborá-lo. Há um ditado antigo que até é ofensivo para a atividade docente, que diz que quem sabe faz, quem não sabe ensina. Querendo mostrar que aquele que sabe fazer prática e que não tem essa experiência, resta apenas ficar ensinando. Outro jeito de expressar a mesma ideia é: entende mesmo quem mete a mão na graxa. Sem dúvida, não se pode desprezar a importância da experiência naquilo que se faz. No entanto, é também necessário lembrar que, mesmo quem não vivenciou algo, é capaz, sim, de avaliar, mesmo que não tenha toda a profundidade de quem já experimentou. Portanto, não apenas quem vive algo por fazer uma crítica, mas também aquele que aprecia do lado externo. O filósofo alemão contemporâneo Walter Kaufmann diz que
Pessoas que nunca levantaram voo filosófico podem apresentar críticas válidas. Isto é, mesmo que você não saiba botar ovos, pode avaliar se o ovo está fresco ou podre. O que significa que a vivência é importante, mas não é exclusiva para que se possa avaliar, apreciar e até buscar um equilíbrio na interpretação de um fato, de uma ideia, de um objeto, de um processo. É bom ter experiência, mas a crítica é possível, com menos peso, também quando não se passa por ela. Ciência e disputa. Ciência, que não é obrigatoriamente uma atividade ligada ao mundo da concorrência, ao mundo do negócio, e ainda, sim, há dentro dela um caminho em que se entra em litígio. Não é litígio apenas pelo valor das ideias e pela verdade. A universidade, por exemplo, não é imune às vaidades, não é imune à ideia da possibilidade de se derrotar outra pessoa, ao jogo político. Claro que não. Ela é uma instituição social e, como tal, tem todas essas variáveis. Agora, a disputa instalada no dia a dia da ciência acaba produzindo uma série de desastres, porque, em princípio, a intenção original da ciência é construir um conhecimento que seja consensualmente mais verdadeiro sobre determinado assunto de maneira a não servir. Gosto muito de uma expressão de Linus Pauling, que foi a única pessoa que ganhou individualmente 2 prêmios Nobel. Tivemos outros que ganharam, mas foram partilhados, como Marie Curie, por exemplo. Mas, individualmente, ele foi a única pessoa na história que ganhou 2 Nobel. Um em Química, em 1954, e um da Paz, em 1962, pela oposição dele ao uso de energia nuclear. Pauling sempre lembrava que a ciência é a procura da verdade, não é um jogo no qual uma pessoa tenta bater seus oponentes, prejudicar as pessoas. Essa ideia é muito boa. Nem sempre é exercida no dia a dia. Nem sempre é praticada em todas as academias de pensamento científico, mas é necessária como horizonte. Relação, causa e efeito. Uma das coisas que a ciência mais estrutura na sua distinção com o mundo do conhecimento organizado é a busca de situações que sejam constantes. Uma delas é que todo efeito tem uma causa. À primeira vista, a frase demonstra uma evidência, mas em vários momentos, quando algumas práticas mais místicas ou até supersticiosas foram superiores ao uso do conhecimento científico, só poderia até supor alguns efeitos, cujas causas seriam desconhecidas, indetectáveis. O trabalho da ciência é estabelecer uma relação da causa e efeito. Procurar causa para efeitos é o sinal da nossa inteligência. O dramaturgo britânico William Shakespeare colocou uma reflexão muito forte sobre isso em Hamlet, no segundo ato, quando o Polônio diz: mas resta descobrir a causa desse efeito, ou, ainda melhor, a causa do defeito. Porque esse defeito, que é defeito, há de ter uma causa. Ou seja, não há possibilidade no campo da ciência de ficar procurando explicações mágicas. É preciso ser incansável na busca das causas em qualquer área para se entender os efeitos.